Meu nome é Alceu Galvão, eu sou doutor em saúde pública e analista de regulação da ACE. Iremos trabalhar com o módulo de processo de fiscalização e dentro do processo de fiscalização, iremos tratar da caracterização do sistema de abastecimento de água. É importante, inicialmente, entender o fluxo do abastecimento de água, ou seja, a fiscalização, ela acompanha todo o fluxo do abastecimento de água que se inicia na captação. Na sequência, nós temos a estação elevatória de água bruta, depois temos a estação de tratamento de água, que vai para um reservatório, ou vários reservatórios, e na sequência é aduzido e distribuído na cidade. Claro que há variações, há sistemas cuja captação é subterrânea, há sistemas em que eu não tenho uma estação de tratamento de água no modo convencional e eu tenho uma simples cloração. Mas esse fluxograma é uma visão geral, uma caricatura, né, do que temos na grande maioria dos sistemas de abastecimento de água. E nesse sentido, para que nós possamos entender as principais características do abastecimento de água, nós precisamos fazer, né, o acompanhamento e ver quais as informações que são necessárias para que o regulador tenha do sistema de abastecimento de água e de que forma ele possa utilizar essas informações dentro do seu processo de fiscalização. Então, olhando para o escopo de uma fiscalização, olhando para captação, ETA, elevatórias, reservatórios, adução e distribuição, veja que dentro da fiscalização eu tenho várias possibilidades. Ora, eu estou avaliando a operação, a manutenção, a desinfecção, estamos avaliando as perdas, né, a continuidade dos serviços, por outro lado, também avaliando a qualidade físico-química e bacteriológica, né, da saída da água, na rede de distribuição, avaliando os serviços comerciais, o atendimento aos usuários. Então, há um conjunto de informações que vai na parte técnica, operacional, mas também, né, que são afetas à própria comercialização dos serviços e à qualidade dos produtos que são ofertados pelo prestador de serviço. E, nesse sentido, iniciando pela captação, seja ela uma captação superficial, seja ela uma captação subterrânea, é importante alguns dados e algumas informações que o regulador, ele deve ter o conhecimento para que ele possa, eventualmente, usar no seu processo de fiscalização. Então, veja, a localização e o nome do manancial. Claro que há vários sistemas que possuem vários mananciais, inúmeros poços, ou até mesmo mananciais mistos, formados por captações superficiais e captações subterrâneas. A vazão captada, né, daí a importância que para que se tenha a vazão captada, se tenha macromedidores, também é outra informação importante. A própria outorga da utilização de água, né, para abastecimento público, também é uma informação relevante para o sistema de abastecimento de água. A qualidade da água bruta, né, saber de quais os principais parâmetros, né, físico-químicos e bacteriológicos daquela água, para que haja um tratamento adequado, e a origem e destino da adutora de água bruta, né, para onde essa água captada ela está sendo levada, né, provavelmente para alguma unidade de tratamento de água. Então, são essas informações que o regulador deve ter em relação à captação para abastecimento público. Um outro elemento são as próprias as estações elevatórias, né? Essas estações elevatórias recalcam a água para pontos mais elevados, ou mesmo para pressurizar a rede de água, para que o usuário tenha pressões mínimas adequadas, né, para o seu abastecimento. Então, novamente, também, o regulador ele deve saber a localização e a denominação de cada uma dessas elevatórias, o tipo de elevatória, se é uma elevatória de água bruta ou se é uma elevatória de água tratada, a vazão que é recalcada,
né, por essas estações elevatórias, a extensão e o material da linha de recalque e a origem e destino da linha de recalque. Veja que todas essas informações que nós estamos colocando das diversas etapas da prestação de serviço de abastecimento de água são informações que podem ser obtidas previamente, né, por parte do regulador ao requisitar essas informações ao prestador de serviço. Então, em geral, são informações que já estão disponíveis em relatórios operacionais do prestador. Ele pode ter vários tipos de relatório onde há essas informações elas podem estar dispersas, assim como ele pode pedir, né, o próprio croquis do sistema, que vai dar uma visão geral, né, da localização dessas diferentes unidades, assim como o próprio cadastro que nós vamos ver na etapa de distribuição. Também temos aqui as adutoras, né, o tipo de adutora, se é uma adutora de água bruta, se é uma adutora de água tratada, qual a extensão, o material da adutora, se há na saída dessas adutoras macromedição, que é extremamente importante para o controle de perdas, a origem e o destino dessas adutoras. Então, são informações que são importantes, né, para que o regulador se tenha e ele possa ter, de fato, o conhecimento daqueles sistemas para os quais são objeto de regulação, estão sob a responsabilidade regulatória do prestador de serviço. Aqui temos também, no caso, as estações de tratamento de água, também, mais uma vez, a depender do sistema, grandes sistemas, você com certeza, você vai ter mais de uma estação de tratamento de água. É importante também se ter a macromedição, se ter a capacidade nominal, a vazão tratada, quais os tipos de tratamento e como se divide esse tratamento, né, a composição desse tratamento, as suas diferentes etapas, o licenciamento, né, da operação dessa estação de tratamento de água, são características, né, necessárias para o regulador. Temos também, ainda sobre a estação de tratamento de água, a produção de subprodutos do tratamento. Um deles é a própria lavagem dos filtros, então também é importante o regulador ter acesso à qualidade da água de lavagem do filtro e também os documentos legais acerca de onde o prestador de serviço está destinando os lodos, né? Os lodos do tratamento de água, né, são considerados resíduos do serviço de saneamento básico e precisa ter um destino adequado, também é muito importante. Também outra característica, né, entender quais os produtos químicos que são utilizados no processo de tratamento. Vejam que no processo de fiscalização significa que o regulador vai usar todas essas informações? Não necessariamente irá utilizar essas informações, mas ele precisa ter conhecimento, né, de como é que opera, de como é que funciona, quais as principais características dos sistemas por ele fiscalizados, né, por ele regulados. Daí porque ele precisa ter essas informações e entender de que forma esses serviços operam, né, pelo prestador de serviço. Também, ainda sobre as etapas do abastecimento de água, temos reservatórios, né? Esse reservatório, novamente, quais os reservatórios, qual é a localização dos reservatórios, qual é o tipo de água, é um reservatório de água bruta, é um reservatório de água tratada, né? Outra coisa, também ainda sobre o tipo de reservatório, é um reservatório semi-enterrado, enterrado, é um reservatório apoiado, é um reservatório elevado, também são características importantes. Né? O volume do reservatório em metros cúbicos e quais os setores ou o setor de abastecimento de água que esse reservatório ele faz a distribuição de água. Ainda, em relação às etapas do serviço, nós temos as redes de distribuição, e aí é importante que o regulador tenha acesso ao cadastro, um acesso prévio, né, ter em mãos o cadastro do prestador de serviço, para que ele possa observar quais a extensão, quais os diâmetros dos materiais, observar eventuais utilizações de materiais inadequados, como cimento amianto, ou mesmo de diâmetros, né, abaixo dos diâmetros estabelecidos pelas normas da ABNT, também para que ele possa ver a questão, informações sobre a hidrometração, macromedição, o monitoramento das pressões na rede, né, o prestador de serviço, eventualmente, ele pode ter as estações piezométricas, e é importante que o regulador tenha acesso prévio a essas informações. Também observar no cadastro a existência de registros de descarga,
né, ter noção do programa de perdas, do próprio balanço hídrico feito pelo prestador de serviço, ter também informações das ligações e economias de água por todas as categorias, as ativas, as factíveis, as potenciais, as inativas, as cortadas, as suprimidas. Também ter informações sobre o volume micromedido e faturado por ligação, essa é uma informação muito importante que pode, ao final, após análise, juntando com outras informações de natureza operacional, né, o regulador ele pode até identificar se há problemas de falta de água, se o prestador de serviço está, de fato, oferecendo aquele volume mínimo de 10 metros cúbicos por ligação. Também informações como índice de atendimento, né, e de setorização na redistribuição. É importante ressaltar que essas características, todas elas, podem ser obtidas e devem ser obtidas de maneira prévia, anterior à fiscalização de campo, de tal maneira que o regulador ele possa tratar previamente, preliminarmente esses dados e direcionar a sua fiscalização já indo, identificando aqueles alvos, identificando aqueles problemas, né, que afligem a boa prestação de serviço, que afligem aos usuários. Então, essas informações e essas características são suficientes para que ele possa já direcionar a atividade futura de campo. Também, outro aspecto importante são o controle e qualidade da água feito pelo prestador de serviço, daí porque é importante se ter a informação, né, dentro de um período, dentro de uma sazonalidade, pegar quais são os parâmetros, a frequência de controle, a qualidade na saída da ETA e na redistribuição, também são dados que poderão e que devem estar disponíveis para a entidade reguladora anterior, né, à própria fiscalização em si, que são características importantes dos serviços de abastecimento de água. Então, vejam que, finalizando essa discussão, né, acerca das características importantes para o serviço de abastecimento de água, o fundamental é que deve o regulador solicitar previamente estas informações ao prestador de serviço, no sentido de que ele possa tratar e instrumentalizar-se, né, e poder, de fato, focar sua atividade de campo, né, naquilo que, de fato, é essencial para que haja uma adequada prestação dos serviços.